Olá, hoje o tema do vídeo seria parte da jornada é o fim, mas eu não vou passar a carroça na frente dos bois. Então hoje o tema do vídeo será parte da jornada é o início, parte da jornada é o começo. Muitos de vocês quando eram crianças, até eu também, quando éramos crianças a gente ficava falando, quando eu ficar mais velho eu vou fazer isso, quando eu ficar mais velho eu vou fazer aquilo. E daí vocês cresceram. E por algum motivo que eu desconheço, vocês hoje dizem, não é tão bem assim, as coisas não é assim do jeito que eu pensava. Vocês deixaram de sonhar, mas eu tenho uma pergunta pra você. Quanto seu patrão te paga pra desistir do seu sonho? Alguns podem dizer, mas eu não tenho tempo pra focar em estudar, eu não tenho tempo pra fazer alguma coisa, outras coisas. Bom, mas eu acho engraçado que as mesmas pessoas que dizem isso são as mesmas que passam horas no TikTok, no Instagram, vendo coisas inúteis, coisas que não agregam nada na vida delas. Bom, quando a gente olha o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, lá diz: faça a sua parte e eu te ajudarei. O problema é que as pessoas elas não fazem a parte delas. Elas estão sempre esperando do outro, tá sempre esperando de Deus. E esquecem que são donos das próprias vidas. Tá sempre esperando algo cair do céu, né? Feito o pessoal lá do Egito que colheu o maná que caía do céu, mas não vem ao caso. Galera, é o seguinte. Deus diz, faça a sua parte e eu te ajudarei. Aí quando você vê uma pessoa que fez, que acreditou nela mesma, que acreditou em Deus, aí diz, aquela pessoa acreditou, aquela pessoa deu certo porque teve sorte. Não existe sorte. Existe atitude, existe ação. Aquela pessoa ela não conseguiu porque ela teve sorte. Aquela pessoa acreditou, foi lá e fez. E muitos de vocês precisam fazer isso também. Precisam realizar. Como eu disse no outro vídeo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele é criador. E nós também somos criadores. Olha, se você parar para analisar o livro de Marcos 9:23, lá diz: tudo é possível para aquele que crê. Você crê que você é capaz de fazer? Você crê que você é capaz de realizar? Eu sei que muitos aqui queriam fazer, às vezes, uma faculdade, às vezes começar em uma academia, às vezes tirar aquele plano do papel, abrir uma empresa, ser um empresário, mas aí fica com medo. Feito Pedro, né? A Bíblia vai falar que os discípulos estavam no barco e aí começou a ter uma chuva forte. E aí eles ouviram uma voz no mar. E aí os discípulos disseram: isso é um fantasma. Aí Pedro disse: não, esse é Jesus. Aí Jesus disse: olha, sou eu. Aí Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu possa ir até o Senhor. E aí Jesus disse a Pedro: venha, Pedro, saia do barco e venha. Pedro saiu do barco. Pedro começou a caminhar em direção a Jesus. Nisso que ele começou a caminhar, veio um vento. A Bíblia vai falar que veio um vento. E aí ele teve medo. E ele começou a afundar. Jesus, porém, segurou a mão dele, puxou ele para cima e disse: por que você não acreditou? Onde está a sua fé, homem de pequena fé? Galera, nós somos Pedro em muitas áreas. Nós somos Pedro muitos tempos da vida. A gente finge que vai e não vai. A gente quer, a gente vai para realizar e depois desiste.
Ele foi assim. Ele teve fé no começo, mas depois desanimou. Depois acabou a fé. Depois que veio um vento forte, ele começou a afundar porque ele teve medo. Não tenha medo, homem de pequena fé. Deus, ele é criador dos céus e da terra. Tudo é possível para aquele que tem fé. Qual é a dificuldade? Eu sei que muitos aqui podem estar passando por lutas, passando por tempos difíceis, mas eu trago uma mensagem a vocês. Depois do choro, o choro, né? Lembra-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. A alegria ela vem pelo amanhecer, porque o choro ele não é eterno. O choro é passageiro. Lá na Torá, né, como vocês dizem no Velho Testamento, lá diz que quando Deus queria testar alguém, mandava pro deserto. Jesus ele ficou no deserto por 40 dias. Moisés ficou no deserto com o seu povo por 40 anos, aprendendo a ser pessoas melhores, aprendendo a confiar mais em Deus. E muitos de vocês hoje se encontram no deserto. Muitos de vocês hoje se encontram passando por dificuldade, por momentos difíceis. Mas é aí que mora a chave do sucesso. Aí que mora a chave para você mostrar que é um bom filho, mostrar que é capaz, mostrar que tem fé. Jó, ele tinha de tudo. Ele tinha bons gados, ele tinha boa família. E Deus tirou tudo que ele tinha. Deus deu, né, a autorização para Satanás tirar tudo que ele tinha. E mesmo assim ele não desanimou. Mesmo assim ele seguiu acreditando, seguiu tendo fé. Mas muitos aqui, quando acontece uma coisinha de nada, já começa a murmurar, falar que Deus não olha, que Deus não está no controle. É nesses momentos, irmãos, nesses momentos que a gente precisa ter fé, precisa acreditar. É quando vinha a chuva, é quando vinha o deserto, vinha a tempestade, que a gente precisa mostrar a nossa fé, mostrar que nós merecemos mais da parte do Senhor. Eu acredito muito que Deus coloca pessoas em caminhos estreitos para provar a fé daquelas pessoas, como fez com Jó, como fez com Moisés. Ele pega aquela pessoa e passa pelo processo. É como fazer um vaso. Um vaso, quando ele passa pela mão do olheiro, se eu não me engano, no livro de Samuel fala sobre isso. Quando passa pela mão de um olheiro, tem que fazer de uma forma assim, bem perfeita. E o processo é demorado. O processo é doloroso. Às vezes fica lá por horas e horas fazendo aquele vaso. E quando chega no final, o vaso quebra, o vaso desmancha. E aí o que faz? Vai lá, volta, tudo de novo ao início e começa a remodelar, começa a girar e fazendo aquele vaso, ir fazendo. Bom, o processo ele é demorado mesmo, o processo é difícil. Eu sei que muitos desistem no caminho, mas Jesus disse: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta que leva à perdição. E a maioria, a grande maioria, entra por ela, entra pela porta larga. Porque a porta larga é mais fácil, né? É comodidade. A porta larga é espaçosa, então vai rápido. Mas a porta estreita ela é dolorosa. A porta estreita é aquela que vale a pena. Porque quando chega lá no fim, lá tá a vitória.
A vitória não tá no caminho fácil. A vitória está no caminho estreito. No caminho demorado, onde tudo parece estar mal, onde tudo parece estar perdido. Mas podem ter certeza que Deus dá uma solução. Deus dá uma solução. Feito lá, né, na história de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele teria um filho. E a mulher de Abraão, Sara, ela meio que estava em dúvida, porque já tinha ali seus 90 anos. E falou: Abraão, pega aqui a minha serva, Agar, e tem um filho com ela, porque eu já tô velha e não tá indo. E aí Abraão escutou a mulher, foi lá e teve um filho com Agar. E nasceu Ismael, que não era a promessa de Deus. Deus disse a Abraão, na verdade Sara disse a Abraão, esse menino tá dando trabalho, esse menino tá tirando uma com a cara de Isaac. Pega esse menino e coloca no rio, deixa eu levar. Pega a mulher, pega o menino, pega Agar, pega Ismael, coloca no mar, deixa eu levar, deixa o navio levar. Abraão naquele momento ele ficou em dúvida, ficou pensando. Deus disse: Abraão, escuta a mulher. Aí Abraão disse: mas Senhor, Deus disse: olha, não precisa ter medo, eu tomo conta, vai. Pega o menino, pega H e coloca, manda aí. E aí eles foram e Deus tomou conta. E mesmo depois de serem expulsos da casa de Abraão, ainda assim eles conseguiram se tornar pessoas assim relevantes da história. Até hoje, os árabes, né, são descendentes de Ismael. Olha para você ver como Deus faz. Até uma coisa que não estava encaminhado, Deus foi lá e tomou conta e fez acontecer. Fez a descendência de Ismael se tornar uma das maiores, né? Os muçulmanos hoje em dia, os muçulmanos eles vêm crescendo em uma proporção tão alta. Eles gostam muito de ter filhos. O muçulmano gosta muito de ter filho. Então eles crescem muito. Bom, mas é sobre isso. Vou falar com você que tudo na vida tem que ter o primeiro passo. Tudo na vida tem que ter fé, tem que acreditar. Acreditar que é possível trazer, né, ao seu coração aquilo que te dá esperança. Trazer no seu coração aquilo que te alegra. Então eu vou ficando por aqui. Meu nome é Efraim Cavalcante. Se inscreva, deixe seu like. E até um próximo vídeo.